Imagine viver em uma época em que a justiça era sinônimo de dor. A Idade Média foi marcada por punições tão cruéis que desafiam nossa compreensão atual. Castigos não eram apenas formas de punir, mas também de controlar e aterrorizar a população. Em praças públicas, multidões se reuniam para assistir à dor alheia como se fosse espetáculo. Cada crime, por menor que fosse, poderia levar a um destino de sofrimento inimaginável. Ser acusado de roubo ou heresia, ou até mesmo de bruxaria, significava enfrentar horrores sem volta. A brutalidade não poupava ninguém, homens, mulheres e até crianças podiam ser vítimas. O medo era a arma mais poderosa para manter a ordem na sociedade medieval. Neste vídeo você vai conhecer todos os castigos medievais explicados em minutos. E a grande questão é, diante de tanta crueldade, você sobreviveria? Para entender os castigos medievais, precisamos primeiro compreender a mentalidade da época. A Idade Média era um período em que fé e medo caminhavam lado a lado. A Igreja tinha enorme poder sobre as pessoas, ditando o que era certo e errado. Reis e nobres usavam a justiça como ferramenta de controle social. As leis eram rígidas, muitas vezes baseadas em interpretações religiosas. O crime não era visto apenas como ofensa à sociedade, mas também como pecado contra Deus. Por isso, a punição precisava ser exemplar, dura e visível para todos. As praças públicas se tornaram palco de execuções e humilhações. Populações inteiras se reuniam para assistir como se fosse uma forma de entretenimento. O objetivo era simples: ensinar pelo terror. Castigos corporais, torturas e execuções mostravam a consequência de desafiar a ordem. O sofrimento de um servia como aviso para todos os outros. A justiça medieval não buscava reabilitar, mas sim intimidar. Isso reforçava a ideia de que a dor era uma forma legítima de correção. Muitos acreditavam que sofrer em vida purificava a alma para a eternidade. Assim, cada castigo tinha um caráter religioso e moral além do jurídico. A justiça e a fé estavam entrelaçadas de forma inseparável. Questionar o sistema era o mesmo que desafiar tanto a lei quanto a igreja. Por isso, o medo de castigos mantinha a ordem e a obediência. E é nesse cenário que surgem os métodos mais brutais da história medieval. Os castigos corporais medievais eram aplicados para marcar o corpo e intimidar toda a sociedade. Açoitamentos em praça pública eram comuns para crimes como roubo ou adultério. O condenado era amarrado a um poste e chicoteado diante da multidão. Cada golpe de chicote abria feridas e servia de espetáculo para os curiosos. Muitas vezes, o número de golpes correspondia à gravidade do crime. Esse tipo de punição visava causar dor sem necessariamente levar à morte imediata. Outro castigo frequente era a mutilação. Cortar orelhas, mãos ou até a língua era forma de punir e identificar criminosos para sempre. Quem tinha o corpo mutilado carregava uma marca visível de sua culpa. Assim, não havia como se reintegrar plenamente à sociedade. O ferro em brasa também era usado para marcar criminosos. Símbolos eram gravados na pele, queimando para sempre a reputação do condenado. Essas marcas serviam como registro permanente da desonra. Em alguns casos, a mutilação era acompanhada de exposição pública. O condenado era mostrado como exemplo para que outros não repetissem seus atos. Além disso, havia execuções sumárias em aldeias menores. Pequenos delitos podiam terminar em enforcamentos improvisados. Nessas ocasiões, a rapidez da punição servia para reforçar a autoridade local. O corpo do condenado era deixado pendurado por dias, exposto a todos. Esse cenário provocava medo e garantia a obediência dos camponeses. Para muitos senhores feudais, a violência era a linguagem da lei. A justiça medieval acreditava que somente a dor podia corrigir o desvio humano. O sofrimento físico era visto como purificação do pecado. Castigos corporais não apenas puniam, mas também reforçavam a ordem social. Eles lembravam diariamente a todos que o poder pertencia aos fortes. A desigualdade ficava evidente: ricos escapavam com multas, pobres sofriam na pele. Essa brutalidade institucionalizada moldou a forma como a Idade Média lidava com o crime.
E ao observar esses métodos, fica claro que a violência era parte integrante da vida cotidiana. Castigos corporais não eram exceções, mas práticas enraizadas na cultura medieval. E a pergunta persiste: diante de tais horrores você teria resistido? Entre os castigos medievais mais temidos estavam as torturas projetadas para causar dor extrema. A roda de despedaçar membros era um dos métodos mais brutais. O condenado era preso em uma roda de madeira gigante. Seus braços e pernas eram amarrados em posição vulnerável. Em seguida, barras de ferro quebravam seus ossos um a um. O sofrimento podia durar horas ou até dias inteiros. Outro instrumento aterrorizante era a donzela de ferro, uma espécie de caixão de metal em forma de mulher. Seu interior era coberto de pontas afiadas. Quando fechado, o corpo do prisioneiro era perfurado lentamente. Apesar das lendas, alguns historiadores acreditam que foi mais um símbolo de terror do que uso real. Já o cavalete de estiramento era amplamente utilizado. A vítima era deitada em uma tábua com cordas amarradas aos membros. As cordas eram puxadas gradualmente, esticando o corpo até o limite. Ossos se deslocavam e músculos se rasgavam em meio a gritos. Este método era usado principalmente para arrancar confissões. Havia também a cadeira de pregos, um assento coberto de pontas de metal afiadas. O condenado era obrigado a permanecer sentado por horas. Qualquer movimento aumentava o sofrimento e causava feridas profundas. Em algumas versões, o assento era aquecido com brasas. A dor se tornava insuportável e deixava marcas permanentes. Outro método era o esmagamento dos dedos com parafusos de ferro. Simples, mas devastador, causava dor intensa em poucos segundos. Cada volta do parafuso representava uma nova onda de agonia. Muitas vezes, torturas eram aplicadas em público para aumentar o efeito do medo, mas em casos de confissão podiam ser feitas em masmorras escuras. O objetivo principal não era justiça, mas sim intimidação e controle. Para os inquisidores, a verdade podia ser arrancada pelo sofrimento. Esses métodos se tornaram símbolos da crueldade medieval. A lembrança deles ainda causa arrepios séculos depois. E diante dessas torturas inimagináveis, a pergunta continua: você suportaria a roda, a donzela de ferro ou o cavalete? Ou sua voz seria silenciada antes mesmo de confessar? Os castigos religiosos medievais eram considerados punições divinas aplicadas pelos homens. A igreja tinha poder absoluto sobre o certo e o errado. Qualquer ato considerado heresia podia levar a julgamentos severos. O fogo era a forma mais simbólica de punição. Queimar hereges vivos em praças públicas era visto como purificação da alma. A multidão assistia acreditando que presenciava a justiça de Deus. Mulheres acusadas de bruxaria eram especialmente visadas. Bastava uma denúncia para que a suspeita fosse levada à fogueira. Outra prática comum era a chamada prova da água. O acusado era lançado em um rio ou lago amarrado. Se afundasse, era considerado inocente, mas provavelmente morria afogado. Se boiasse, era considerado culpado e condenado à morte. A lógica absurda reforçava o poder da fé sobre a razão. Muitos inocentes perderam a vida em nome desse julgamento divino. O jejum forçado também era usado como penitência. Durante dias, o condenado era privado de alimentos. Acreditava-se que a fome purificava o corpo e a alma. Essa prática enfraquecia e muitas vezes levava à morte. O exílio religioso era outra punição temida. O condenado era expulso de sua comunidade e proibido de frequentar igrejas. Na Idade Média, isso significava viver isolado e sem apoio. Ser afastado da fé era considerado destino pior que a própria morte. Para a igreja, o castigo não era apenas físico, mas espiritual. O objetivo era destruir a honra do condenado e seu vínculo com Deus. A crença de que a dor salvava a alma justificava os métodos mais cruéis. A fé era usada como arma de controle social. Questionar os dogmas era o mesmo que desafiar a ordem divina. Por isso, os castigos religiosos moldaram o medo coletivo. Milhares de pessoas foram condenadas em nome da pureza da fé. Hoje, esses métodos são lembrados como símbolos do fanatismo medieval. Os castigos públicos e de humilhação eram uma prática constante na Idade Média. O objetivo
era expor o condenado diante de toda a comunidade. O pelourinho era o símbolo mais comum desse tipo de punição. O prisioneiro era acorrentado a uma coluna no centro da praça. Ali permanecia durante horas ou até dias inteiros. A multidão podia zombar, insultar e até agredir o condenado. Muitas vezes, tomates, pedras e lixo eram atirados contra ele. Esse espetáculo servia para reforçar a ordem social. Outro método humilhante era a gargalheira de ferro, uma coleira pesada colocada em volta do pescoço do acusado. Ele era forçado a andar pelas ruas exibindo a vergonha publicamente. O peso da gargalheira causava dor física além da humilhação. Em alguns casos, o condenado era obrigado a carregar placas com a descrição do crime. Isso transformava sua punição em um rótulo eterno. O escárnio público também se aplicava a pequenos delitos. Crimes como calúnia ou dívidas podiam levar a dias de exposição. Multas pesadas eram outra forma de punição humilhante. Muitos perdiam propriedades inteiras para pagar suas dívidas com a justiça. Em alguns lugares, o confisco de bens era feito em plena praça pública. O condenado assistia à perda de tudo o que possuía diante de vizinhos e conhecidos. Essa exposição servia como exemplo para dissuadir outros. A humilhação era considerada tão eficaz quanto a dor física. O sofrimento psicológico deixava marcas profundas no condenado. Além disso, o desprezo da comunidade continuava mesmo após o cumprimento da pena. A honra era destruída junto com a dignidade. Muitos nunca mais recuperavam sua posição social. Esses castigos mostravam como a vergonha podia ser usada como instrumento de poder. A Idade Média acreditava que a ordem dependia tanto do medo quanto da ridicularização. A linha entre justiça e espetáculo se confundia nas praças públicas. E a grande pergunta permanece: diante de tantas humilhações, você suportaria? A conclusão sobre os castigos medievais nos mostra um retrato cruel da justiça da época. A violência era vista como instrumento legítimo de poder e controle. A fé e a lei caminhavam juntas para justificar punições brutais. Castigos corporais marcavam o corpo e a alma dos condenados. Torturas arrancavam confissões e espalhavam o medo entre todos. Punições religiosas moldavam a crença no sofrimento como purificação. Humilhações públicas destruíam a honra e a dignidade dos acusados. A vida medieval estava cercada de dor e intimidação constante. Hoje esses métodos parecem bárbaros e impensáveis, mas para aquela sociedade eram parte da ordem natural. Esses castigos funcionavam como espetáculo e lição ao mesmo tempo. A mensagem era clara: ninguém estava a salvo da lei e da fé. O poder se sustentava na dor e no medo coletivo. Refletir sobre esse passado nos ajuda a valorizar os direitos humanos atuais. A justiça moderna busca proteger, não apenas punir. A ética substituiu a brutalidade como princípio fundamental, mas o perigo do autoritarismo nunca desaparece totalmente. A história medieval é um lembrete do que acontece quando a compaixão é esquecida. A grande questão continua: você sobreviveria a esses castigos medievais? Inscreva-se no canal para acompanhar mais episódios da série Todos Explicado em Minutos.